Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus estejam sobre vocês que estão aqui, sobre você que está me acompanhando da sua casa. Que chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, e que o Espírito do Senhor alcance você aí onde você está, te animando, te consolando, mas também te confrontando com o seu pecado e te desafiando a mudar. Sim, porque nessa série que a gente está estudando sobre os pecados capitais, nós, semana após semana, estamos sendo e vamos ser ainda muito confrontados com pecados que por vezes carregamos dentro de nós. E esses, conforme a gente viu na semana passada, que são frutos, são a síntese de uma história toda de estudo de homens de Deus do passado que buscavam saber quais são os males, quais são os vícios, quais são os pecados que têm dominado a mente das pessoas e pecados dos quais a gente precisa ser libertos para que a gente não caia no erro do pecado, mas também não caia na consequência do pecado, porque conforme a própria palavra diz em Romanos, o salário do pecado é a morte. Morte, por isso são chamados de pecados capitais. Algumas vertentes do cristianismo chamam de pecados veniais, pecados cardeais, pecados muito sérios que podem nos levar à morte. E nessa corrida que a gente tem feito, nessa caminhada, eu não gosto de falar de corrida não, porque aqui a gente caminha passo a passo. O discípulo de Jesus, ele caminha passo a passo com Jesus, se enchendo da poeira que vem das sandálias de Jesus. Nós seguimos atrás do nosso mestre, passo a passo. Nessa jornada, na semana passada, nós aprendemos sobre o pecado do orgulho. O pastor Gustavo compartilhou com a gente. Hoje, pela graça de Deus, eu falarei com vocês sobre o pecado da inveja. Na semana que vem, sobre a ira. Dia 22, sobre a preguiça. Dia 29, sobre a avareza. Dia 6/12, a gente vai entrar no mês de dezembro falando sobre os 7 pecados capitais. Falaremos sobre a gula. E no dia 13/12, a luxúria. Hoje, falarei com vocês sobre o pecado da inveja. E que desafio foi, meus irmãos? Que desafio foi, diante de tanta riqueza que o texto bíblico traz para a gente, escolher um texto que pudesse nos ensinar lições preciosíssimas a respeito da inveja, pudesse nos ensinar o porquê precisamos nos libertar desse pecado. Pela graça de Deus, hoje eu quero compartilhar com você o texto de Gênesis, no capítulo 37. Eu vou ler todo o capítulo, é uma leitura um pouco extensa, mas nós aprenderemos um pouco sobre a história de José e dos seus irmãos. Na verdade, José quase não fala nesse capítulo. Os seus irmãos têm a primazia de aparecer. Eles são os personagens que criam ações aqui. E como a gente pode aprender com o exemplo dos irmãos de José, a família da aliança, a família que descendia de Abraão. Gênesis 37, eu leio na versão NVI, diz que Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai, Isaque, tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. E ele contava ao pai a má fama deles, os seus irmãos. Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Depois, teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive um sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim.
Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? José respondeu: eu procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele, por José. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Uma leitura extensa. Muito provavelmente você já ouviu mais de uma vez essa história, esse episódio na história de José, e a gente poderia abordar várias perspectivas aqui desse texto, poderíamos ficar um mês inteiro fazendo vários sermões só no capítulo 37 de Gênesis. E quando a gente procura sobre o capítulo 37 de Gênesis, a gente ouve muitos pastores pregando, falando sobre os sonhos de José, como Deus usou a história de José para transformar em bênção um período de fome pelo qual toda a terra enfrentava, e sobretudo a sua família. E de fato, essa é uma lição muito preciosa da história de José. Mas às vezes a gente passa batido quando a gente está no capítulo 37 de Gênesis, sobre o pecado na família da aliança. Quando eu olho para esse texto da história de José, da história dos irmãos de José, da história da família da aliança, e aqui o capítulo 37 de Gênesis é o começo da última parte desse livro tão importante, que traz um prenúncio do que virá ao longo de toda a Escritura. Quando a gente olha para essa história de José, eu me lembro de uma história que
eu li recentemente de um rei que chamou 2 homens à sua presença. E esse rei que chamou esses 2 homens à sua presença, ele sabia claramente que um desses homens era muito orgulhoso e o outro era muito invejoso. E quando os 2 chegaram na presença do rei, o rei falou: olha, eu concedo um pedido para vocês. Um pedido para os 2. E aquilo que o um pedir, o outro vai receber dobrado. E aí o orgulhoso falou: eu não posso ser o primeiro a pedir. Imagina só, se eu peço, o invejoso pede alguma coisa, eu fico com menos do que ele. Eu vou pedir para o invejoso fazer o pedido e eu vou ganhar o dobro. E nessa esperteza do invejoso, ele consegue convencer o me ajudem? Do orgulhoso. Nessa exigência do orgulhoso, ele conseguiu convencer o invejoso de fazer o pedido primeiro. O invejoso foi e fez o pedido primeiro. Sabe o que o invejoso pediu? O invejoso pediu para o rei: fura um olho meu, que daí o orgulhoso vai ter os 2 olhos furados. Essa história mostra para a gente, meus irmãos, que a inveja, ela, por onde passa, causa destruição. E ela começa por nós. Por onde passa, a inveja causa destruição. E ela começa a destruição por nós. Nessa historinha do orgulhoso e do invejoso, o invejoso não conseguiu causar dano ao orgulhoso sem que primeiro ele sofresse o dano. Mas quando a gente fala sobre inveja, a gente tem muita confusão sobre o que é inveja, porque a inveja, ela, às vezes, acaba se confundindo com muitos outros pecados, muitos outros vícios. Por exemplo, a inveja não é ciúme. A inveja também não é a emulação. Eu já vou explicar o que é o ciúme e o que é a emulação, mas a inveja também não é ambição. Porque o ciúme é o medo de perder aquilo que eu tenho. A emulação é o desejo de me destacar acima de todos, é aquele desejo por competição, sabe aquela pessoa que vive o tempo todo competindo com os outros? Ah, eu comprei isso, eu comprei o melhor. A emulação é isso. E a emulação, às vezes pode ser ruim, esse espírito de competição o tempo todo, mas às vezes ela pode ser boa, porque às vezes a pessoa pode emular para o bem, pode tentar competir em fazer o bem e crescer na procura da verdade, na prática da virtude. A inveja não é ciúme, porque o ciúme é o medo de perder o que se tem. A inveja não é emulação, não é esse desejo de querer melhorar sempre, mas a inveja também não é a ambição. A ambição é quando o seu alvo é o poder como meio de distinção, sabe? A ambição é aquela pessoa que quer ter poder para poder ser diferente dos outros, ser melhor que os outros, estar por cima da carne seca, como dizem por aí. Mas se a inveja não é isso, o que a inveja é? São Tomás de Aquino, escrevendo sobre os 7 pecados capitais, falando a respeito da inveja, ele dizia que a inveja é o desgosto pelo bem alheio. Os Guinness diz que quando o nosso alvo é humilhar a superioridade de outrem e trazê-lo ao nosso nível ou torná-lo inferior a nós, isso é oportunamente chamado de inveja. A inveja não é ciúme. A inveja não é o desejo de se destacar, a competição. A inveja não é a ambição, mas a inveja é o desgosto pelo bem alheio. É olhar o que o outro tem e me sentir triste porque o outro tem mais do que eu. Quando o meu alvo é humilhar alguém, quando o meu alvo é humilhar a superioridade de alguém e trazer essa pessoa para o meu nível, ou torná-lo inferior a mim, isso é inveja. E quando a gente conhece as Escrituras, a gente ficou bastante tempo aqui no ano de 2018, aprendendo sobre a justiça dos fariseus que via o exterior e a justiça de Jesus que olhava o interior. A gente percebe que às vezes a gente caiu no conto do invejoso, né? A gente desejou o mal para o outro, mesmo que isso nos causasse mal primeiro. Eu quis humilhar, quis abaixar o outro para poder me sentir melhor. Os vários escritores que se dedicaram a falar sobre os pecados capitais, eles dizem que a inveja
dos pecados capitais é o mais justo que existe, porque a inveja não vai chegar a ninguém sem que a pessoa primeiro sofra. E quando a gente olha para essa história de José, meus irmãos, a gente vê esse poder destrutivo da inveja que leva irmãos a quererem rebaixar um outro irmão ao seu nível. E a gente tentando descobrir sobre o que acontece, qual é o caminho que a inveja percorre no nosso coração e quais são os sentimentos que a inveja traz, porque os 7 pecados capitais, eles são chamados de capitais, porque eles, na verdade, são capitães de outros pecados. Cada pecado capital, ele traz consigo vários outros pecados que o seguem. No caso da inveja, ela se manifesta de várias formas, e quando ela se manifesta, ela traz consigo o ódio, traz consigo a murmuração, traz consigo a difamação, traz consigo a alegria pela desgraça alheia e traz com ela a tristeza pelo sucesso alheio. Olha só como a inveja é mãe, como a inveja é capitã de outros pecados que vão vindo com ela. E a gente vai ver todos esses pecados aqui na história dos irmãos de José. Mas se a gente voltar na história de José, a gente vai ver que José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Sobre Abraão repousava a promessa de que a descendência dele seria abençoada. Os irmãos de José não tinham motivo para invejá-lo. Motivo diante de Deus, apesar do pai deles tratá-los com deferência. Mas, ao olhar para a história de José e a história dos seus irmãos, nós vemos o caminho perigosíssimo que aqueles irmãos percorrem por conta da sua inveja. E o caminho da inveja na família da aliança começa com um pai que não fazia questão de esconder o seu favoritismo. Olha só o que o versículo 3 conta para a gente. Israel, Jacó, ele gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E mais para frente, no mesmo versículo, diz que por causa desse amor que Jacó tinha mais de José do que dos outros filhos, ele mandou para o seu filho fazer uma túnica longa. E essa túnica longa na antiguidade era a túnica que reis usavam, que governadores usavam, ou seja, Jacó, o pai daqueles 12 irmãos, ele resolveu tratar um filho de maneira diferente dos outros e resolveu tratar esse filho como reizinho. Porém, além de um pai que tratava os filhos com diferença, esse irmão que era tratado com diferença, ele era imaturo e exibido. Olha só o que José faz. Quando ele tinha 17 anos, os irmãos dele iam trabalhar e ele, em vez de ajudar os irmãos, ele ia fazer o quê? Ia bisbilhotar os irmãos para depois contar para o pai a má fama. Como é que você queria que os irmãos gostassem desse homem, né? Desse menino? Ele ia levar as más notícias dos irmãos para o pai. Mas, além de tudo, ele era exibido. Ele era exibido. E ele contava para os irmãos os sonhos que ele tinha. E nos sonhos, eram sonhos simples. Olha, um dia eu vi vocês colhendo e os feixes da colheita de vocês, eles se curvavam diante do meu feixe, diante do fruto do meu trabalho. O trabalho de vocês se curvava diante do meu trabalho. E esse irmão imaturo, exibido, contou outro sonho. Eu vi que o sol, a lua, as estrelas se curvavam não diante do meu astro, mas diante de mim. Além de ter um pai que tratava um filho com favoritismo, a gente vê um irmão imaturo, um irmão exibido, que começa a plantar a sementinha da inveja na família da aliança. E depois, as consequências é que esses irmãos tiveram ciúmes dele. Eles tiveram ciúmes de José. O pai, no entanto, refletia naquilo. Jacó não fazia nada. Ele olhava, refletia, mas não fazia nada. Mas você pode estar perguntando, mas tá, você falou agora há pouco que inveja não é ciúme. No hebraico, as duas palavras são usadas intercambiavelmente. Aqui é kahá. Kahá significa inveja. Numa outra tradução, a gente veria que os irmãos de José tiveram inveja dele. Porém, mesmo vendo a inveja dos irmãos, mesmo vendo esse caminho destrutivo que estava sendo traçado por conta da inveja e de uma rivalidade começada pelo pai, continuada pelo irmão, Jacó refletia naquilo, mas não fez nada.
E aí depois que a gente vê um pai passivo e irmãos desgostosos e um outro irmão que se achava melhor do que os outros, a gente vê a escalada do ódio na família da aliança. Às vezes a gente pensa que a nossa família está debaixo da graça do Senhor, nós fazemos parte da aliança, a gente não vai ter problema de ódio, não vai ter problema de competição, não vai ter problema de inveja na família da fé. Mas olha só a Bíblia mostrando para a gente aqui, lá em Gênesis, como havia esse problema do ódio. E o versículo 4 conta para a gente que quando os irmãos viram que o pai gostava mais de José do que de qualquer outro filho, podia ser qualquer outro, mas eles gostavam de José. O que os irmãos de José fizeram? Eles o odiaram. Eles o odiaram. Meus irmãos, a gente está no livro de Gênesis, é o livro que conta a história de famílias disfuncionais. Se a gente voltar para o capítulo 4 de Gênesis, a gente voltar algumas páginas, a gente vai ver que essa história já aconteceu lá atrás. Quando Caim oferece sacrifício diante do altar do Senhor, Abel também oferece esse sacrifício, só que o sacrifício de Abel é aceito, de Caim não. O que acontece com Caim? Caim se enfurece. Lá em Gênesis 4, a gente já viu qual é o caminho que a inveja, que a emulação percorre. Pode levar à morte, pode levar à destruição de uma família. Será que aqui se repetiria essa história? É isso que o autor de Gênesis está querendo mostrar para a gente. Escalada do ódio. Não apenas eles odiaram porque eles sabiam que Jacó gostava mais de José do que dos outros, mas depois, quando José teve um sonho e contou para os seus irmãos, os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Aqui no versículo anterior diz apenas que eles o odiaram. Nesse versículo diz que eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 4, o odiaram. Versículo 5, o odiaram ainda mais. Jacó não fez nada para parar isso. No versículo 8, a gente vai ver esses irmãos externalizando a sua indignação contra José. Então, quer dizer que você vai reinar sobre nós? E eles repetem, você vai governar sobre nós a partir de agora? E eles que já passaram de odiar para odiar José ainda mais, eles passaram a odiar ainda mais. E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. O caminho da inveja leva para a escalada do ódio. E depois da escalada do ódio, depois que a gente escala o ódio, dali é ladeira abaixo, a ladeira da maledicência, da murmuração e da difamação, que são outras filhas da inveja. O ódio é um dos filhos da inveja, a maledicência, a murmuração e a difamação também são filhas da inveja. O que a gente vê no versículo 4 ainda, que depois de odiarem José, os irmãos não conseguiam falar mais para ele como a um irmão. Eles não conseguiam mais falar amigavelmente com José. Sabe quando você toma tanta raiva da pessoa que você não consegue tratar a pessoa mais com dignidade? Você já trata dando supetão na pessoa? Os irmãos de José chegaram nesse nível de indignação. Depois que você sobe o penhasco do ódio, o que vem é a ladeira abaixo da murmuração, da maledicência, da difamação, das palavras que ferem. E os versículos 18 e 19 mostram para a gente como algo que era natural, porque José contava a história dele, dos sonhos que ele tinha, até o sonho do menino incomodava os irmãos agora. E agora ele ganhou um apelido, não um apelido bonito, olha que homem sonhador, que homem visionário. Não era isso. Era um apelido difamatório. Lá vem aquele sonhador, pejorativo. Você já conheceu alguém que trata as pessoas com aqueles elogios, tentando humilhar a pessoa? É aquele elogio, aquela crítica disfarçada de elogio. Você já foi assim? Quando você está bravo com alguém, você sabe que não pode se indispor com a pessoa, você faz aquele elogio super irônico e debaixo do elogio tem aquela crítica assim escancarada. Os irmãos de José, lá vem aquele sonhador, eles já estavam cheios do ódio ocasionado pela inveja. Charles Simeon, que foi um ministro britânico do século XVIII, ele diz que, a não ser que seja grandemente dominado pela graça,
Há no coração de todo ser humano um prazer enorme em ouvir qualquer coisa que possa reduzir os outros ao seu nível ou rebaixá-lo diante da estima do mundo. Quanto mais os outros são desvalorizados, mais nós nos sentimos elevados. Lá vem o sonhador. Lá vem o faz tudo. E olha lá, está vindo o queridinho do papai. A não ser que a gente seja grandemente dominado pela graça de Deus. A gente vai ter esse prazer que a inveja dá, de querer rebaixar o outro, de querer ver o outro subjugado às nossas falas maldosas, desvalorizados para que a gente se sinta elevado. Mas esse caminho da inveja na família da aliança continua, porque depois da ladeira abaixo, da murmuração, da difamação, existe o poço dos sentimentos mal dirigidos. Que poço é esse? Que poço é esse que traz sentimentos mal dirigidos? É o poço que me faz sentir alegria pela tristeza do meu irmão e a tristeza pelo sucesso alheio. Antes de ler o versículo 20, o Dr. Bruce Waltke, ele destaca no comentário dele que, ironicamente, nesse capítulo 37 de Gênesis, 31 vezes é repetida a palavra irmão. O sentimento de inveja nunca vem de alguém que está distante de mim. O sentimento de inveja nunca vem de alguém que está muito longe de mim. Sempre eu vou invejar aquela pessoa que está muito próxima a mim, a ponto de eu conhecê-la e querê-la diminuí-la ao meu nível. A inveja, esse sentimento de me sentir satisfeito quando o outro é diminuído, sempre vem de alguém que está perto de mim. E é só você perceber, um pastor nunca vai invejar um engenheiro, o pastor vai invejar outro pastor. Um escritor nunca vai invejar um jardineiro, ele vai invejar um outro escritor. A inveja, ela tem essa sutileza de sempre fazer com que a gente inveje alguém que está próximo da gente, seja na profissão, seja em algum gosto parecido. E aí nesse caminho da inveja, que sobe pela escalada do ódio, desce pela ladeira da murmuração, ele acaba sempre no poço de sentimentos mal dirigidos, a alegria pela tristeza do outro e a tristeza pelo sucesso do outro. Eu só fico satisfeito, o invejoso só fica satisfeito quando vê o outro em desgraça. E aqui olha só o que os irmãos de José fazem com ele. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Os irmãos de José fizeram aquilo com José porque eles mesmos já tinham seus sonhos destruídos. Os irmãos de José fizeram aquilo com ele porque eles mesmos já se viam dentro de um poço, esquecidos pelo seu pai. Os irmãos de José fizeram aquilo que queriam matá-lo, porque eles mesmos já se sentiam mortos por dentro, porque esse é o salário da inveja. E quantos de nós, muitas vezes, andamos mortos por dentro, andamos aprisionados dentro de poços, com os nossos sonhos destruídos, mas a gente não vai sossegar enquanto a gente não vê o outro na mesma situação que a gente. Os versículos 23 e 24 mostram para a gente que quando José chega, os irmãos de José fazem questão de arrancar de novo. Olha a inveja, querendo tirar do outro aquilo que lhe é de valor. Os irmãos arrancaram a túnica longa, agarraram José e jogaram ele no poço, que estava sem água. Os Guinness diz que a inveja ela entra em ação quando nós vemos a felicidade e o sucesso da outra pessoa. E primeiramente a gente se compara com ela e acha que a gente está em falta. A gente olha a outra pessoa, vê que ela tem algo que a gente não tem, e a gente se dá conta de, opa, eu estou incompleto. E essa nossa condição desprovida e a dor proveniente da autoestima ferida nos faz querer rebaixar por palavras e atos a outra pessoa ao nosso nível. A inveja é sempre uma tentativa de rebaixar o outro para o meu nível. Em resumo, a inveja se move da tristeza ao menosprezo.
e do menosprezo à destruição. Se as posses ou sucesso de alguém me depreciam, pensa o invejoso, eu preciso rebaixá-lo ao meu nível. Irmãos, a inveja sempre faz esse caminho. Ela se move da minha tristeza pelo que o outro tem, me leva ao menosprezo dessa pessoa, e o resultado é sempre a destruição. Vamos matá-lo. A gente mata e joga o corpo nesse poço. Se o outro tem algo que eu não tenho, ou que eu não posso ter, eu preciso rebaixar essa pessoa ao meu nível. Na década de 60, um sindicalista londrino começou a fazer muitas e muitas greves na fábrica onde ele trabalhava. E quando ele é chamado pelo pessoal da fábrica, pela administração da fábrica, que quer saber por que ele começava tantos motins e tantas greves, e perguntado sobre o motivo de tantas greves, olha a resposta do sindicalista: em várias ocasiões eu fechei a fábrica, pois o dia estava lindo e eu queria pescar. Mas eu não queria que os outros companheiros tivessem mais dinheiro em seu envelope de pagamentos. A inveja. Eu queria pescar, mas eu não queria que o outro tivesse mais dinheiro no envelope dele do que eu no meu. Vamos começar uma greve. A gente dando um salto de alguns anos, já nos Estados Unidos, quando a polícia de Connecticut prende um vândalo que já tinha queimado 8 carros numa determinada cidade, a polícia chama esse vândalo para ser interrogado, e a justificativa que esse vândalo dá é que ele não tinha recursos para comprar um carro, mas ele também não queria que as outras pessoas tivessem um. Esses são 2 casos meio absurdos, são casos reais de 2 pessoas que, por conta da inveja, um chegou à destruição do bem alheio e o outro não queria que os outros ganhassem mais do que ele. E a gente fala: nossa, esses são casos extremos, Tássio. Isso não acontece aqui, não acontece nos nossos dias. Esses 2 percorreram o caminho da inveja, mas aqui, século XXI, você acha que alguém tem a loucura de queimar carro só porque não gosta? Aquele cara devia ter algum problema. Timothy Keller diz que semear desonestidade rompe o tecido dos relacionamentos e cria a ruína da solidão. Porém, semear inveja e ciúmes rompe o tecido da satisfação e cria a ruína da amargura. O que moveu esses homens, os 2 exemplos, foi que a inveja deles rompeu o tecido da satisfação em ver o bem alheio e criou a ruína da amargura no coração deles. Dentro do coração dos irmãos de José estava a ruína da amargura por conta do tratamento diferente que eles recebiam do pai. Por conta da imaturidade do irmão, eles tinham inveja, eles queriam rebaixar o irmão à mesma morte que eles tinham por dentro. A inveja corrompeu o tecido da satisfação de que o que eu tenho é suficiente, Deus tem me dado graciosamente. E a inveja, meus irmãos, é um pecado que a gente comete primeiro contra Deus, porque eu digo para Deus: Deus, eu não estou satisfeito com o que o Senhor me deu, eu quero o que o outro tem. Ou eu não quero que o outro tenha o que ele tem, eu preciso rebaixá-lo ao meu nível. É um pecado de dizer a Deus que Ele não sabe o que faz. E aqui, você que acha que não é invejoso, eu queria te convidar a fazer um teste com várias perguntas, mas eu vou mandar esse teste depois no grupo de WhatsApp da igreja para você fazê-lo e refazê-lo durante a semana, para você saber se você é invejoso ou não. Quando eu fiquei sabendo do sucesso de alguém, eu pus a inveja em ação, espalhando boatos a respeito daquela pessoa. Eu fiz fofoca para outras pessoas, tentando dar destaque aos defeitos daquela pessoa, tentando mostrar aos outros que aquela pessoa que fez alguma coisa muito boa não é tudo isso. Eu considero que isso, de algum modo, faz de mim uma pessoa mais valorosa. Diminuir os outros faz de mim uma pessoa valorosa. No que diz respeito à difamação pura e simples, por acaso eu tive o descaramento de menosprezar aquela conquista na frente da pessoa?
Eu quis diminuir a pessoa na frente dela. Olha só o caminho do invejoso aqui. Eu fiz piada dessa pessoa na presença dela ou na presença de outros, provocando ela com más intenções. Eu menosprezei, sem qualquer escrúpulo, a conquista de um colega, dando-lhe um elogio falso, sabe, aquela crítica disfarçada de elogio, falando bem, mas de tal modo a diminuir a importância daquilo que a outra pessoa fez. Quando eu fiz esse comentário ácido, essa crítica, a tristeza dessa pessoa me trouxe alegria? Eu fiquei feliz em diminuir o outro e ver que o outro se sentiu humilhado mesmo por mim? Se os meus esforços em fofocar e depreciar o outro atingiram seus objetivos, eu fiquei feliz com a desgraça alheia? Se eu fiquei feliz, seria essa uma alegria com a qual um discípulo de Jesus deve se comprazer? Se minhas fofocas e difamações não deram certo, se eu tentei fofocar, se eu tentei diminuir a pessoa, mas não deu certo, eu comecei a lamentar o sucesso da outra pessoa? Se eu comecei a lamentar o sucesso da outra pessoa, eu vejo agora a inveja como um vício justo, esse vício que carrega a sua própria punição nele mesmo? Se esse processo todo se passou dentro de mim, eu entendo agora e admito tais pensamentos, sensações e ações que alimentam um ódio vicioso, um ódio que vai aumentando cada vez mais. Lembra dos irmãos de José? Odiaram-no, odiaram ainda mais e odiaram ainda mais. Eu reconheço que o ódio é oposto à virtude de amar o próximo. É assim que Cristo quer que eu viva? Como eu posso esmagar esse ódio dentro de mim e crescer no amor e na imitação de Cristo? Eu sei que eu li muito rápido, não dá para você digerir tudo, mas eu me percebi como invejoso quando eu me deparei com esse questionário. A gente ouviu a história de José, contada para a gente no Antigo Testamento. Mas quando eu olho para a Bíblia como um todo, eu me lembro que houve um outro José nas páginas da Escritura. Um José maior e um José melhor do que o José mimado, do que o José imaturo que a gente vê nas páginas de Gênesis. A gente vê nas páginas dos Evangelhos um José, o grande José, Jesus Cristo, que foi enviado aos seus irmãos judeus, mas que foi invejado por eles. Eu vejo um José que deu de si por causa dos seus irmãos, porém ele foi odiado, perseguido, lançado numa masmorra, levou açoites. Eu vejo um José que amou os seus amigos até o fim, mas que foi vendido não por 20 peças de prata como o José do Antigo Testamento foi. Um José maior e mais poderoso que foi vendido por um dos seus melhores amigos por 30 moedas de prata. E os invejosos, os religiosos da época de Jesus, agiram como os irmãos de José, não deram ouvidos ao grande propósito que Deus tinha por trás na história do José do Antigo Testamento, e agora os fariseus no Novo Testamento não deram ouvidos para aquilo que Deus estava fazendo no seu tempo. Porém, eles condenaram Jesus à morte. José foi lançado naquele poço, vendido aos ismaelitas por 20 peças de pratas, mas Jesus, depois de ser lançado na tumba fria, depois de 3 dias, ele sai de lá não mais como escravo, mas ele sai como um Senhor vitorioso e poderoso. Aquele que liberta todos os seus da maldição do pecado. Jesus é o grande José, que dá a si mesmo, que dá a sua vida como pagamento pela nossa inveja, pelos nossos pecados, pelas nossas maldições, pelas nossas enfermidades, pelos nossos vícios, pelas nossas falhas de caráter. Jesus é o grande José da Bíblia. Aquele que foi perfeito, que venceu, que saiu da cova, saiu do poço no 3º dia, ressuscitou como vitorioso e que em breve voltará e todo olho verá. Porém, nós, discípulos de Jesus, somos chamados não para invejá-lo no seu exemplo, mas somos chamados
a imitá-lo e segui-lo passo a passo. Diante disso, o que a gente vai guardar no nosso coração? O nosso princípio está dividido em duas partes. Abandone o caminho da inveja, praticando o chorar com os que choram e o alegrar-se com os que se alegram. Sim, porque se existe um antídoto para a inveja, é chorar quando o outro está triste, não me alegrar com a desgraça alheia. Se existe um antídoto para a inveja, é me alegrar com a alegria do outro e perceber que aquilo que o outro recebeu, aquilo que Deus deu para o outro, é para a bênção dele, mas também para me abençoar, porque somos todos parte do mesmo corpo. Então, se Deus deu algo para o meu irmão, eu não devo invejá-lo e torcer pela desgraça dele. Eu devo torcer para que Deus continue a abençoá-lo, para que através da vida dele, eu também seja abençoado, e não invejá-lo. Por isso, reconheça o dom de Deus na vida do outro como se fosse uma dádiva dada a você, pois é através do que cada um recebe do Pai que todo o corpo é abençoado. Longe do caminho da inveja, a escalada do ódio, a ladeira abaixo da murmuração, o poço dos sentimentos desordenados, nós somos chamados a abandonar o caminho da inveja, praticar o chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, mas somos chamados também a reconhecer o dom de Deus na vida do outro como se fosse uma dádiva dada a mim. Pois é através do que cada um de nós recebe do Pai que todo o corpo é abençoado. Espero que você tenha sido abençoado, que o Senhor Jesus derrame graça sobre a sua vida, te livre do caminho da inveja, te coloque no caminho do chorar com os que choram, do alegrar-se com os que se alegram, e no caminho do reconhecimento do seu irmão, não como seu inimigo, mas como um presente de Deus na sua vida. Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana.